Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. Mas por que Pode Tudo? Aqui a gente vai trazer histórias como a minha e a sua, de pessoas que fazem muitas coisas e muitas coisas especiais, como a história da Cibele. Seja bem-vinda, Cibele. Obrigada. A Cibele, ela é fisioterapeuta pélvica e doula. Bastante coisa aqui no meio de um universo muito grande, que é o universo feminino. E eu queria te dizer, seja muito bem-vinda a esse episódio. Obrigada. Que é só pra falar disso, né? Falar Dessa de coisa mulheres. toda. Sim. Exato. Cibele, eu queria começar te perguntando o que te levou a se especializar na fisioterapia pélvica. Tá. Eu atuo no mundo feminino há muitos anos, né? Minha mãe é cabeleireira, então eu cresci dentro de um salão de cabeleireira. Trabalhei durante muito tempo em estética facial, estética corporal. E aí vi a necessidade de fazer uma faculdade de fisioterapia para ampliar os meus conhecimentos ali. Na época eu queria laser, queria trabalhar com laser de qualquer jeito. Quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, eu não queria mais laser, eu queria trabalhar com crianças, né? E aí fui nesse foco, fiz a faculdade inteirinha. Quando eu finalizei a minha faculdade, eu entrei numa pós-graduação, que era no Instituto da Criança, mas eu descobri que eu estava grávida, então eu não podia fazer. E aí parei, né? Gestante, tem que parar tudo, não tinha como continuar ali a pós-graduação. E aí continuei atendendo estética facial, estética corporal e dentro ali dos meus atendimentos, eu entendi que a saúde da mulher, ela precisa ser cuidada, não só na área da estética. E eu vi uma oportunidade numa pós-graduação na Santa Casa, falando de saúde da mulher, pós-graduação especialista em saúde da mulher e do homem, né? Não sabia muito bem o que era, mas resolvi tentar. E aí foi aí que eu descobri esse mundo da saúde da mulher, que é totalmente focado à mulher, e eu amo isso. Gosto muito de falar sobre mulheres. Legal, legal. E como que essa área da fisioterapia consegue ajudar a melhorar o bem-estar geral de todas as mulheres hoje em dia? Eu acho que o foco principal é a consciência corporal. É fazer com que a mulher entenda o corpo dela, conheça o corpo dela. E isso acho que é a parte fundamental do tratamento e da atenção que a fisioterapia hoje especializada em saúde da mulher tem, né? Eu sou de uma geração que eu não tive muito conhecimento com saúde da mulher, com saúde íntima, nada. Muitas coisas eu aprendi na pós-graduação, né? Então eu acho que é essa necessidade, por isso que hoje está ganhando muito espaço aí, falando bastante sobre a internet. Sim, puxando a próxima pergunta, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso que você comentou, de que as mulheres não tinham tanta consciência de como que funcionava o nosso corpo, tinha muito aquele estigma, né, da mulher conhecer o próprio corpo, que ainda existe, mas que cada vez mais isso tá mudando e é o que tem que acontecer. A fisioterapia pélvica, a gente estava até conversando antes, começou a ficar muito famosa depois que as blogueiras começaram a trazer assuntos como parto, pompoarismo. E aí eu queria que você falasse como e por que isso está acontecendo, né? É bom expandir essa informação, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Primeiro, as influenciadoras hoje que vai em busca de um parto normal, né? Eu acho que a primeira coisa que uma gestante precisa entender é que o parto normal, ele começa quando você fica grávida e educação, conhecimento, vai em busca do que você quer. Eu brinco com as minhas gestantes que o parto quem escolhe é ela, seja a via que ela quiser, ela que vai escolher, porque o corpo é dela, o filho é dela e ela que tem que escolher. Mas tem que tomar muito cuidado com as informações hoje, porque a gente tem bastante informações legais, mas tem algumas informações assim que é totalmente... E a gente que é profissional da saúde, a gente acaba ficando muito irritado, porque tem muita coisa errada aparecendo e acaba prejudicando mais do que ajudando. Então, esse conhecimento sobre a saúde da mulher é muito legal, é muito bom para isso, essa autoestima, essa autonomia que a mulher tem, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta hoje na internet. Sim, falando em tomar cuidado, eu acho que a gente precisa falar sobre o pompoarismo. É a primeira pergunta, né? Exato, que eu acho que tem que ter essa pergunta, né? O que é certo e o que não é?
Porque existe muita desinformação, né? Sim, o que acontece? Eu acho engraçado que quando as pessoas descobrem que eu sou fisioterapeuta, tem uma cara assim, como assim, fisioterapeuta pélvica? E, então é pompoarismo. Vem seguida, assim, a pergunta. Pompoarismo é uma técnica de fortalecimento muscular, falando o português claro da fisioterapia, mas não é para todo mundo, tá? O pompoarismo, ele teve um crescimento aí bacana em relação, quando a gente fala em relação sexual mesmo, em relação, às vezes, de algumas mulheres com escape urinário. E nem sempre é isso que funciona. Nem sempre o seu escape traz um enfraquecimento muscular. O seu escape pode ser um fortalecimento. E aí você fazendo ainda o fortalecimento muscular com o pompoarismo, isso vai acarretar outros problemas que talvez você não tenha. Então sim, o pompoarismo ele pode fazer sentido em alguns momentos, né, quando você está em tratamento, mas ele não é só isso. A fisiopélvica não é só pompoarismo. Tá. E entrando no assunto que a gente já pegou ali da gravidez, né? Como que assim, vamos falar a real. As mulheres, elas, como você comentou, tem muitas mulheres que acham esse tratamento pré-parto e acham que em qualquer momento ela pode chegar lá, não, agora eu vou fazer meu tratamento com a fisioterapeuta pélvica. Mas qual que é o momento certo de ir atrás de uma fisioterapeuta pélvica? Como que funciona esse processo durante a gravidez, né? Alguns médicos, eles liberam a fisioterapia pélvica a partir do 2º trimestre, então ali a partir da 20ª semana. Por que eu fiz uma capacitação em doula? Para pegar essa gestante no começo da gestação, porque a educação dela é muito importante. Então você pode tratar do seu corpo desde o começo, através de respiração, através de alongamento. A respiração vai te trazer uma consciência corporal, você vai diminuir a sua ansiedade. O alongamento, você pode fazer um alongamento mobilizando a pelve, que não traz essa restrição, às vezes, que os médicos colocam. Então, por isso, a fisioterapia pélvica ela é indicada para você fazer o trabalho do parto a partir da 20ª semana. Mas a fisioterapia pélvica é interessante desde o momento que você descobriu que está grávida. Legal. Importante. Agora a gente pode falar sobre como essa fisioterapia contribui para uma experiência mais positiva, porque eu acho que ainda não chegou em todas as pessoas, e principalmente as pessoas mais novas, de como que... Porque assim, existe aquele mito de a menina mais nova ela consegue ter o parto natural mais fácil. Tem vários, né? A menina mais nova, ela consegue. A pessoa que tem o quadril largo também consegue. Exato. Tem vários mitos, né? E não vejo, não tem sentido nenhum na prática, né? Você observa, um bebê muito grande não pode ter um parto normal. E também tem várias. E eu percebo também o que manda muito num parto normal é a cabeça da grávida. É o quanto ela se preparou psicologicamente para aquele parto, né? Eu vi esses dias um relato de parto de uma influenciadora e foi perfeito. Primeiro, ela teve um problema muito sério que ficou conhecido, e o segundo foi perfeito, mas o psicológico dela estava muito bem. Então, isso que eu acho muito interessante é você educar essa gestante, ela ter consciência do corpo dela, ela saber até onde vai a dor dela, né? Porque a gente sabe que um parto normal ele gera uma dor, mas não um sofrimento. Então, ela entender essa dor, ela saber quando que ela pode pedir uma anestesia, o que a gente pode ali auxiliar ela, né? Através de alternativas ali não farmacológicas, se caso ela não quiser. Então, a gente tem um mundo de possibilidades. E falando sobre possibilidades, quais outras disfunções pélvicas que a fisioterapia pode ajudar no corpo da mulher? Educação, que eu falo que hoje infantil e jovens têm a esse acesso, né? Eu tenho bastante meninas mais novas dentro do meu Instagram que vêm com perguntinhas assim, né? Que acham que são perguntas bobas, mas é muito interessantes, como uma coceira, olha, eu tô com uma dor assim, a própria disfunção sexual que hoje a gente entende ali, que tem a dor da contração, o vaginismo, que hoje também vem ganhando bastante, né, audiência
ciência, né? As pessoas estão cada vez conhecendo mais. A dispareunia, que é? É a dor na relação, no ato também existe esse tipo de dor, que talvez uma contração ou um nozinho muscular também traz essa dor. Então tem um mundo, é um mundo de possibilidades. Prolapso, quando a bexiga, o útero, ele acaba saindo ali no canal, então ele também é interessante. A mulher, a gente costuma falar que é a sensação de bola, saber o que está acontecendo. E uma palavra que eu uso muito hoje em dia é a consciência corporal. A mulher precisa ter consciência corporal. E isso, às vezes, em uma sessão, 2, a gente não consegue trazer essa consciência. A pessoa não saber o que é uma contração, não saber o que é um relaxamento. Às vezes tem uma contração legal, mas o relaxamento ela não consegue. Então traz aí uma dificuldade cada vez maior para ela. E falando um pouco dessa falta de consciência, pegando contração, relaxamento, como que a gente pode associar isso ao orgasmo, pensando que hoje, no mundo, existem ainda muitas mulheres que ainda não tiveram. Nem sabem o que é. Exato. Ou acham que tiveram e não é. Exato. É através da informação mesmo e da consciência. Ali na avaliação a gente conversa muito. O legal de você procurar uma fisiopélvica é saber se você se identifica com ela. Porque a avaliação ela é muito profunda, ela é muito íntima, né? Você vai contar detalhes ali do seu íntimo. Então é importante que você se sinta bem com esse profissional, né? Se ele não te traz ali não te deixa à vontade, é muito complicado. Então sim, existe as fases do orgasmo, então a gente tem uma avaliação para saber em qual fase que ela tem essa dificuldade, seja no começo, olha, no começo dói, depois vai melhorando, ou não, eu não sinto nada. Então a gente precisa conversar e entender e saber também que esse tratamento ele é personalizado, né? Então, como eu falo, na internet hoje a gente ouve muitas coisas, né? Não existe protocolo pronto para ficar falando português claro, boa de cama, né? Que Sim. Muitas mulheres falam, né? E não sei o que, apertada. Não existe protocolo pronto para isso. Você precisa entender que você é uma só, e esse tratamento ele precisa ser personalizado, tá? Então, ginástica íntima, contrai e relaxa, não é assim. Você precisa entender o que está acontecendo com você para você ter conhecimento. Eu falo das minhas avaliações, eu tive uma que me chamou muito a atenção. Eu precisei de 3 avaliações para ela entender o que era contração. Porque ela contraía a perna, ela contraía glúteo e a contração mesmo de assoalho pélvico ela não tinha. Então precisou ali ela ter conhecimento do corpo dela para ela entender como que era feita a contração. Hoje ela tá ótima, tá de alta e tá tudo certo, né? Mas é isso mesmo, é uma consciência corporal. A mulher precisa entender muito isso e é muito bacana hoje a gente ter acesso a isso. Sim, sim. E pegando esse gancho, a gente precisa falar aqui sobre os conteúdos que você está gerando, né? Então, para realmente educar mais as mulheres, procurar uma especialista. Fala um pouquinho do que você está fazendo hoje no seu Instagram. Hoje eu falo bastante com gestantes, né? Eu falei muito tempo sobre incontinência urinária. Eu acho que isso também, que quando a gente fala, não, espirrar e escapar não é normal, dar risada e escapar não é normal. E hoje eu falo bastante com gestantes, estou falando bastante também sobre o assunto da doula, né? Sobre a escolha de parto, que você preparar para o parto não é chegar num consultório de físio com 32, 33 semanas e falar, vim fazer o preparo para o parto. A gente pode até buscar algumas formas de te ajudar, mas não vai ser tão efetivo como se a gente tivesse começado lá no comecinho da sua gestação, mas eu venho falando isso mesmo. Eu respondo muitas perguntas em inbox, né, direct, porque as pessoas ainda têm bastante vergonha, né? Bastante vergonha. Respondo muitas perguntas de meninas que têm medo de falar com a mãe, né? Olha, se eu tô com esse problema, e como é que eu falo pra minha mãe que eu tenho que ir no médico? Ela vai saber que eu tive a minha primeira relação. Fala, não, pode ir no médico, você não precisa falar que você teve, só que vai no médico, por favor. Então, é bem bacana ter esse acesso de informação ali fácil, né? Você pode perguntar ali pra alguém. Eu acho que isso é muito
importante, porque envolve uma relação de saúde sexual muito grande. Enorme. De essas meninas mais novas, que eu, pelo menos ao meu ver, existem muitas meninas que estão começando a relação sexual muito antes. Então precisa ter esse conhecimento, precisa ir atrás. Então eu acho que quanto mais a gente tiver conteúdos assim, ou quanto mais ir atrás desses conteúdos, é melhor. E assim, perguntar mesmo. É aquela coisa, a pergunta burra não existe nesse critério. Exatamente. E precisa perguntar, não tem jeito. Como eu falei da geração, eu não tive uma geração assim, imagina que eu falava com a minha mãe alguma coisa, fui no ginecologista sozinha, tomei remédio por conta, assim, louca, né? Porque a gente não tinha isso, não tinha esse acesso, era muito difícil. Hoje as meninas têm, então elas precisam ir em busca, saber que a primeira vez não dói, né? Geralmente o que dói é a ansiedade, é o medo, é o desconforto, né? Então a gente precisa falar disso. Eu sei que é bem complicado a gente falar nas redes sociais, porque acaba não chegando para todo mundo, né? É um assunto que acaba bloqueando ali um pouquinho. Sim. Mas eu tento, né? Tem algumas coisas que não chegam, mas a gente tenta. E alô, redes sociais, comecem a liberar mais os perfis para falar sobre isso, porque vocês às vezes tem conteúdos que são bloqueados, eu não sei se já aconteu com Várias você. vezes. Então, por coisas que se fosse para um homem não tava. Não. A semana passada eu gravei um vídeo, eu postei um vídeo de um parto cesáreo humanizado. Era um parto que a mãe tirava o bebê mesmo na cesárea, ela mesma. A anestesia foi tão assim, pouca da cintura para baixo, que ela conseguiu tirar. Nossa. E porque aparecia o seio dela, eu levei um bloco. Acontece. E assim, não tinha nada demais, era um parto, e aí você é bloqueado e tá tudo certo, e precisa. E aí eu vejo, tem algumas redes gigantescas fazendo um desserviços e tá lá, tem milhões de visualização. Sim. Então é isso. Não gente, todo mundo tem seios, né? Vamos... Exato, homem, mulher, criança, todo mundo tem, não tem problema nenhum. Sim, gente, por favor, machismo, vamos tirar um pouquinho. Por favor, é difícil. Enfim. E me fala como você vê essa evolução de cada vez mais terem as pessoas com consciência do aumento do trabalho para as fisioterapeutas pélvicas e para as doulas, que realmente hoje ver essas blogueiras, as que estão fazendo os conteúdos certos, de espalhar a palavra de é legal, é importante, funciona. É sensacional, é muito bom isso, você saber que tem alguém olhando, né? E é uma área que está crescendo muito. Eu fiz uma pós-graduação há hoje uns 6 anos, né? E a gente não via isso, né? Não via essa informação chegando, esse conteúdo chegando. Era tudo muito fechado, até mesmo na pós era muito fechado. Então é muito interessante, chegando para as meninas cada vez mais novas, tendo essa consciência, tendo esse respeito com o corpo, né? Sabendo o que está certo, o que está errado. Isso é muito bom, sem dúvida. É o melhor que está acontecendo, é essa informação chegar a mais gente. Legal. Cibele, agora eu vou pedir para você dar um recado aqui pro pessoal de como que as pessoas podem melhorar essa saúde íntima e cada vez mais se cuidar. Acho que as mulheres precisam se cuidar. Exatamente. A mulher, ela precisa entender que só ela pode fazer pelo corpo dela. Então, eu falo muito sobre atividade física, que hoje aí tem muitos estudos clínicos mostrando que a atividade física faz milagre na saúde da mulher. Então, é entender que você precisa escutar o seu corpo e tratar ele da melhor forma possível. E é só você que pode fazer por você. Não adianta você colocar na mão do médico, não adianta você colocar na mão de um físio ou de um psicólogo. Você precisa saber se cuidar, ouvir o seu corpo e tomar a atitude que tem que ser tomada. Falo bastante nas minhas redes sociais disso e tô aqui à disposição de vocês. Deixa seu @. @Cibele Santoli. Tá bom, sigam a Cibele.
tá? Aproveitem e consumam mesmo esse conteúdo sobre saúde da mulher, e se tiver dúvida, importante. pode chamar, que eu sempre respondo. Sim, como ela disse, ela está lá, sempre no direct respondendo as dúvidas, que são muito importantes. E a gente, como mulher, agradece muito por esse trabalho. Fico feliz. Não deixem de seguir também o Pode Tudo e o CDC Estúdio Produtora, nosso novo Instagram, que tá ali repaginado, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigada, Cibele, pelo conteúdo. Foi super especial. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.